fim da unidade 2 da tutela provisória, vamos dar continuidade aos estudos com a unidade 3, que trata a respeito do sistema recursal cível. Vamos então passar lá do início da parte geral, agora lá para o final da parte especial do Código de Processo Civil, com os artigos 994 até 1044. Essa unidade, ela se divide numa parte geral sobre os recursos e depois numa parte especial sobre os recursos, que aí nós vamos estudar cada uma das espécies localizadas no artigo 994. Então, dando início à parte geral dos recursos, nós vamos ver alguns itens que dizem respeito a todas as espécies de recursos. Inicialmente, então, o conceito de recurso, procedimento através do qual a parte ou quem esteja legitimado a intervir na causa provoca o reexame das decisões judiciais a fim de que elas sejam invalidadas ou reformadas pelo próprio julgador que as proferiu ou por algum órgão de jurisdição superior. Bom, esclarecendo aqui alguns pontos que eu acabei de identificar no conceito de recursos. Quando eu digo que quem é o legitimado? A parte. Mas nós temos também a possibilidade do terceiro interessado propor recurso, ou mesmo o Ministério Público propor recurso. Então, esta é a legitimação para a propositura dos recursos. E aqui também, quando eu mencionei a finalidade, então, reexame das decisões judiciais a fim de que elas sejam invalidadas ou reformadas, é porque quando a gente trata de invalidade, lembra, nós estamos falando de um vício naquele ato. Portanto, nós vamos estar o quê? Pleiteando uma nulidade daquele ato. Ou reformadas as decisões, então, aquelas decisões proferidas, né, nós queremos revertê-las, reformar essas decisões no todo ou em parte. Ainda na definição eu mencionei reformadas pelo próprio julgador, né, ou invalidadas pelo próprio julgador que as proferiu ou por algum órgão de jurisdição superior. Então, em alguns casos, há possibilidade do próprio julgador reexaminar essa decisão a fim de analisar o pedido constante no recurso, como é o exemplo dos embargos de declaração. Ou, como na maioria dos casos, vai ser um órgão de jurisdição superior quem vai reexaminar para invalidar ou reformar a decisão. O próximo ponto é princípios. Ali eu elenquei alguns princípios que estão mais atrelados à nossa matéria, né, que é o sistema recursal cível, e já inicio com o primeiro, que é o duplo grau de jurisdição, que é um princípio constitucional estabelecido na Constituição, em que possibilita o reexame das decisões. Tá? Aqui fazendo um parênteses, nós vamos nos deparar com algumas decisões que não cabem recurso. Então, excepcionalmente, esse duplo grau de jurisdição vai sofrer algumas exceções. O segundo princípio é o princípio da taxatividade. Por que eu trouxe esse princípio? Porque nós não vamos inventar algum recurso ou teremos uma possibilidade de termos recursos outros que não aqueles estabelecidos no Código de Processo Civil. Portanto, somente os recursos elencados no 994 do CPC é que poderão ser usados, é que poderão existir. Então, são taxativos. O terceiro princípio, que é o princípio da singularidade, ele diz respeito a que cada recurso interposto deve ser julgado unicamente. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso ter mais de um recurso interposto e sendo processado e julgado.
simultaneamente. Tá? Então, é um recurso de cada vez que será processado e julgado. Ok? O próximo princípio é o da fungibilidade. Bom, fungibilidade nós já sabemos, essa possibilidade de interpormos um recurso e, na verdade, naquele caso, cabia um outro recurso. Né? Desde que atendidos os requisitos, o julgador pode receber o recurso como sendo o recurso correto. O último princípio que eu trago é a proibição do reformatio impégios. Então, no julgamento dos recursos, não há possibilidade de reformar em prejuízo daquele que está recorrendo, certo? Então, esses são 5 princípios que eu trago para pensarmos os recursos a partir dessa parte geral. O próximo item é origem e fundamento. Então, para deixar bem claro, quando é que eu posso, quando é que cabe recurso? Em 2 casos, né? Qual é a origem, então? É o inconformismo das partes com aquela decisão, ou mesmo por conta da falibilidade das decisões. Né? Nós ainda, por enquanto, ainda temos seres humanos proferindo decisões, né? Que possivelmente em seguida serão robôs. Né? Há todo um projeto aí para julgamento de recursos repetitivos por meio da máquina, mas por enquanto nós temos essa falibilidade dos recursos, das decisões, então ensejando o recurso para correção. O último item, atos sujeitos a recurso. Isso aqui eu quero ressaltar que esse ato sujeito a recurso pressupõe uma decisão anterior que não tenha transitado em julgado. Então, quais são os atos do julgador sujeitos a recurso? Decisões interlocutórias, seja de mérito ou sem mérito. A sentença, seja terminativa ou definitiva, e os acórdãos dos tribunais, né? Sejam acordos proferindo mesmo decisões interlocutórias ou não, certo? Próximo item, efeitos dos recursos. Eu vou tratar aqui de alguns efeitos, existem muitos outros, inclusive nós vamos ver alguns efeitos que são próprios de algumas espécies recursais. Isso a gente vai ver ao longo do estudo dos recursos em espécie. Então aqui eu vou falar apenas de 4 efeitos que são os mais comuns e presentes na maioria dos recursos. O primeiro deles se chama efeito obstativo. Ele prolonga a pendência da causa, evitando a preclusão ou a coisa julgada. Ele é presente em todos os recursos, ou seja, basta a interposição de um recurso para que a pendência da causa se prolongue e com isso a gente evita ou a preclusão ou a coisa julgada. O segundo efeito, chamado devolutivo ou de transferência. Ele provoca o reexame da matéria por órgão de jurisdição superior. Então, tenham muito presente esta definição, porque às vezes o termo devolutivo nos induz em erro. Esse devolutivo é no sentido de devolver ao órgão jurisdicional o reexame daquela decisão. É nesse sentido. Então, ele provoca o reexame da matéria por órgão de jurisdição superior. Terceiro efeito, suspensivo. Ele impede os efeitos da decisão ou mesmo da execução daquela decisão. Ele está presente no artigo 995 do CPC. Vamos pegar lá os artigos das disposições gerais, entre eles o 995. O caput dispõe o seguinte: os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Então, só por exceção se tem o efeito suspensivo. Suspensivo automático, como ainda acontece
com o recurso de apelação, lá no artigo 1012. O recurso de apelação, nós vamos ver que é o único recurso que tem o efeito suspensivo automático, ou seja, eu interponho o recurso de apelação e com isso eu vou impedir os efeitos da decisão. No caso da apelação, os efeitos da sentença e a execução provisória. Em muitas hipóteses, deverá se requerer a concessão do efeito suspensivo, conforme prevê o parágrafo único ainda do mesmo artigo, do artigo 995. Vamos ver o que dispõe. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prestaram atenção? Isso aqui não lembra a unidade anterior? Tutela provisória? Pois é. Então, em diversos casos, o requerimento correto deve ser de concessão de tutela antecipada, no âmbito recursal, é claro, comumente chamada de efeito ativo, que tem previsão no artigo 1019, inciso 1, lá do agravo de instrumento, mas que a doutrina e a jurisprudência estendem, né, para os outros recursos. Isso porque, inúmeras vezes, se deseja obter um provimento pelo tribunal e não a suspensão de uma decisão desfavorável. Nesses casos, correto é pedir que o relator do recurso antecipe, por decisão monocrática, o próprio bem da vida, que se pretende assegurar pelo provimento final. Por fim, o quarto efeito, efeito de retratação, ou também chamado efeito regressivo, ele acontece quando o próprio julgador reexamina a decisão recorrida. Eu coloco como efeito, mas parte da doutrina chama de juízo de retratação, tá? E qual seria então a diferença, para ter uma outra nomenclatura que não de efeito, conforme a gente olhou, o efeito abstativo, o efeito evolutivo, o efeito suspensivo? Isto porque o efeito de retratação é uma possibilidade, né? Então, mesmo que o julgador reexaminando a própria decisão, não quer dizer que ele vai se retratar. Então, é uma possibilidade de retratação. Tá? Então, por isso que parte da doutrina chama de juízo de retratação essa possibilidade e não de efeito próprio aos recursos. Eu prefiro mantê-los aqui nos efeitos, porque assim nós mantemos uma ordem de análise de determinados pontos gerais para todos os recursos, né? Quando nós formos olhar os recursos em espécie, eu vou estar sempre passando esses três últimos efeitos. Se aquele recurso em espécie tem efeito evolutivo, se tem efeito suspensivo, se tem efeito de retratação, certo? Bom, o próximo item, ele vai tratar das fases e dos requisitos dos recursos. A gente vai ter duas fases. A primeira, que é o juízo de admissibilidade ou de prelibação, e a segunda fase, então, o juízo de mérito ou de delibação. Vamos para os dois últimos itens da parte geral dos recursos, iniciando pelo 3.6, fases e requisitos. Os recursos, eles sempre terão duas fases. E teremos requisitos para a primeira fase de julgamento dos recursos. Então, estamos aqui tratando das fases que possibilitam o julgamento dos recursos. A primeira fase do recurso, então, uma vez interposto o recurso, a primeira fase é chamada juízo de admissibilidade ou de prelibação. Nesta primeira fase, vai se analisar o cabimento do recurso. Então, o tribunal reconhece ou rejeita o recurso nessa primeira fase, após análise dos requisitos.
Primeiro vamos ver os requisitos intrínsecos, ou também chamados subjetivos, pois analisam o caso concreto, né? Aquele recurso concretamente. O primeiro deles é a legitimidade. Lá no artigo 996 do CPC, vamos pegar o código, nós temos que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então está aqui o artigo 996 conferindo a legitimidade para a interposição do recurso. As partes, terceiro interessado e Ministério Público, seja como parte ou como fiscal da lei. Segundo requisito intrínseco, interesse. Então, eu preciso ter interesse em recorrer, né, pela inconformidade da decisão que me foi proferida, ou mesmo por conta de decisões equivocadas, falíveis, que nós vimos lá naquele item de ordem e fundamento da interposição dos recursos. Terceiro item é o interesse, é a possibilidade, né, que vem lá no artigo 1001 e 994, porque essa possibilidade diz respeito ao cabimento de recurso para aquela decisão. E o 1001 ele vai nos dizer que dos despachos não cabe recurso, ou seja, das decisões interlocutórias, das sentenças e dos acórdãos, nós poderemos ter recursos. E, então, este é a questão do ato que eu tenho para a propositura do recurso. E eu tenho que usar o recurso adequado. Então, o 994 traz um elenco de recursos em espécie, e aí eu vou utilizar um daqueles de forma adequada. E com isso, eu tenho o terceiro requisito intrínseco, que é a possibilidade. O número 4 é inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Então, o artigo 1000 dispõe que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Então, ela pagou, ela entregou a chave do imóvel. Considera-se aceitação tácita prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Então, são esses os quatro requisitos intrínsecos ou subjetivos do juízo de admissibilidade. Agora vamos passar para os requisitos extrínsecos ou objetivos, que analisam o caso de modo abstrato. O primeiro deles é a tempestividade. A tempestividade diz respeito ao prazo de interposição. Então, eu tenho que interpor os recursos no prazo previsto. E a grande maioria tem para a interposição o prazo de 15 dias, conforme a gente vai ir analisando lá nos recursos em espécie. Lembrando que, em alguns casos, nós teremos prazo em dobro, seja porque é parte o Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, há litisconsórcio com procuradores diferentes, e todos esses casos, o prazo recursal ele vai dobrar. Isso está lá no Código de Processo Civil, 180, 183, 186, 229, que prevêem o prazo em dobro para a interposição como resposta ao recurso. Também aqui na parte geral, os artigos 1003 e 1004 dizem respeito a esse requisito da tempestividade. Por quê? Porque o 1003 ele vai dizer que o prazo para interposição de recurso conta-se da data que os advogados, Sociedade de Advogados, Advocacia Pública, Defensoria Pública, Ministério Público são intimados da decisão. Tá?
E aqui o 1004 vai trazer a questão da suspensão possível, né, por motivo de força maior, por exemplo, para a interposição, né, e com isso será restituído o prazo. Então, 1013 e 1004 tratam também do item tempestividade. Segundo requisito extrínseco é a regularidade formal. Então, o meu recurso ele precisa ter uma regularidade formal no sentido de atender os requisitos específicos e gerais para a interposição do recurso. Por exemplo, eu tenho que no recurso dizer de qual parte da decisão eu estou recorrendo, né? E trazer itens específicos conforme o recurso que a gente estiver em análise. O terceiro item, que é o preparo. O preparo é um pagamento das despesas para interposição do recurso. O artigo 1007 dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno sob pena de deserção. E aí ele continua com vários parágrafos no que diz respeito à insuficiência, à não comprovação, no caso do pagamento desse preparo. Então, o preparo, quando não é feito, o recurso é considerado deserto. Então, são esses os 3 itens dos requisitos extrínsecos ou objetivos lá da primeira fase. Tá? Então, tendo todos esses requisitos presentes naquele meu recurso, se passa então para a segunda fase, que é o juízo de mérito ou juízo de delibação. Então, agora sim, nós vamos julgar o mérito do recurso. Veja que mérito do recurso não precisa ser propriamente fato lá do direito material. Pode ser apenas questões processuais, e é muito comum isso, principalmente naqueles recursos lá para o STF, STJ, que nós também vamos ver, né, nessas questões de teses jurídicas que são revistas. Então, nessa segunda fase, no juízo de mérito ou de delibação, é onde o tribunal vai dar ou negar provimento ao meu recurso. Então, se o tribunal conclui que vai dar provimento ao recurso, o que vai acontecer? Ele vai alterar a decisão recorrida. Agora, se o tribunal nega provimento ao recurso, é porque ele vai manter a decisão recorrida. Bom, aqui os artigos 1002 e 1008 dizem respeito propriamente a esta fase. 1002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Então, vejam, isso é importante. Né? Quando eu mencionei a regularidade formal, eu posso recorrer de toda a decisão ou parte da decisão. Né? Mas isso precisa ficar claro, tá? no meu recurso, lá nas minhas razões de recurso. O artigo 1008, deixa eu encontrar ele aqui, dispõe que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Então, notem aqui um efeito que eu não analisei lá, mas é chamado o efeito substitutivo do recurso. Então, o julgamento do recurso, ele, por meio do acórdão, vai substituir lá a minha decisão recorrida. Um detalhe importante aqui: há sim fixação de honorários recursais, mesmo que a parte não tenha feito as suas contrarrazões. Eu notei aqui que eu comecei a falar em razões e contrarrazões de recurso e não mencionei, né, propriamente, né, essa nomenclatura que apresentando para vocês, uma nomenclatura diferenciada no sistema recursal. Aqui até o nome, né, de quem recorre não é mais autor e réu,
A denominação vai ser recorrente, recorrido, apelante, apelado, embargante, embargado, agravante, agravado. Então vejam que há algumas peculiaridades no nosso recurso. Também a forma como nós vamos expor os fatos, nós vamos falar em razões recursais. E quando o réu recorrente, não mais réu, o apelado, que nós costumávamos falar, réu, agora é apelado, apelante, agravado, agravante, embargante, embargado. Então, quando a outra parte, a parte recorrida, vai se manifestar de forma a impugnar aquele recurso, ela vai expor as suas contrarrazões. Tá? Então, já antecipando as nomenclaturas, que nós vamos ver um pouco melhor lá nos recursos em espécie, fica aqui essa notinha para vocês irem se acostumando com o sistema recursal. Bom, passando para o último item, desistência e renúncia, e já falando em mudança de nomenclatura, aquela desistência e renúncia que vocês estavam acostumados a tratar lá no processo de conhecimento, procedimento comum, aqui tem um outro sentido. A desistência do recurso, renúncia do recurso. Os artigos que tratam deste item são os artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Vejam que aqui ele interpôs o recurso e depois o recorrente desiste do recurso. Mas isso ele tem que fazer de forma expressa, ele tem que peticionar nos autos. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. A renúncia do direito de recorrer, então, é anterior à interposição do recurso. Eu posso peticionar dizendo que eu não quero recorrer, ou quando o prazo transcorre sem recurso, em autos, se tem o quê? Uma renúncia tácita, da vontade, do direito de recorrer. Então, cuidem aí, essa nomenclatura é diferenciada aqui para os recursos e ela vem disposta no 998 e 999 do Código de Processo Civil. Vamos começar a parte especial dos recursos, ou seja, nós vamos estudar os recursos em espécie elencados no artigo 994 do Código de Processo Civil. Que nós temos então os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e, por fim, embargos de divergência. Então, esse é o elenco do 994. Nós vamos começar, primeiramente, pelos recursos interpostos das decisões do juiz de primeiro grau. Então, inicialmente, nós vamos estudar apelação, agravo de instrumento e embargos de declaração. Então, são 3 recursos que são usados para as decisões do juiz de primeiro grau, sejam sentenças, decisões interlocutórias de mérito ou simplesmente decisões interlocutórias. Os demais recursos que eu mencionei são recursos cabíveis das decisões dos tribunais. Então, vamos começar com o primeiro deles, que é o recurso de apelação, que está previsto nos artigos 1009 a 1014 do CPC. É o recurso interposto para o juízo superior da sentença do juiz de primeiro grau, seja uma sentença definitiva ou terminativa, a fim de ser obtida a sua reforma total ou parcial, bem como a sua invalidade. A apelação é considerada recurso por excelência, por ser o mais antigo e ainda por possuir o efeito devolutivo mais amplo
que eu em seguida vou abordar quando tratar os efeitos desse recurso. Lembram que eu mencionei que quando nós fôssemos estudar os recursos em espécie, nós íamos olhar para cada recurso os efeitos que eles possuem. E deixando então bem claro que para todos os recursos nós vamos estudar conceito, efeitos e procedimento. Então, sempre visando esses 3 itens. Então, acabei de conceituar a apelação, inclusive no artigo 1009, dispõe no caput de que da sentença cabe apelação. E aí nós temos alguns parágrafos, 3 parágrafos nesse artigo 1009, que eu gostaria de fazer algumas ressalvas. Então, eu sempre peço que vocês estejam com o Código de Processo Civil em mãos para acompanhar as explicações. O parágrafo 1º do artigo 1009 dispõe que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou das contrarrazões. O que está acontecendo aqui no parágrafo 1º? Vou antecipar para vocês que o recurso de agravo de instrumento hoje, ele tem casos restritos. Então, quando nós vamos ver lá os casos do agravo de instrumento do 1015, nós vamos ver que estão elencados alguns casos cabíveis, então, decisões que comportam o agravo de instrumento. Portanto, existem várias decisões que não cabe recurso de agravo de instrumento, por exemplo, em deferimento de uma prova pericial, por o juiz entender desnecessária aquele caso. Então, nesse caso, não cabe agravo de instrumento, porque não está elencado no 1015. O que eu posso fazer? Eu posso trazer esta questão como preliminar da minha apelação para que seja reexaminada. Bom, por que isso acontece? Eu sempre gosto de contar para vocês o histórico, como eu já mencionei. Hoje, o novo CPC, ele é fruto de toda uma caminhada doutrinária e jurisprudencial e que hoje nós temos dispositivos mais elaborados, com uma prática uníssona dos nossos tribunais. Nós tínhamos, no código anterior, o agravo retido para esses casos, em que eu queria recorrer, mas eu gostaria que fosse apreciado só lá no final. Só que pelo novo CPC nós não temos mais o agravo retido, ele não consta mais lá do elenco do 994. O que nós temos hoje? Nós temos essa possibilidade de, em preliminar de apelação, trazer essas decisões interlocutórias que não puderam ser objeto de recurso por não estarem no elenco do agravo de instrumento. Então, eu fiz essa ressalva aí ao 1009 para vocês, então, prestarem atenção, porque é muito importante essa possibilidade de termos um reexame das decisões que não foram objeto de recurso. É claro que, nesse caso, a outra parte será intimada, como está lá no parágrafo 2º do 1009, para se manifestar também dessas preliminares em decorrência do princípio do contraditório. Feita esta ressalva, eu quero passar para a análise dos efeitos do recurso de apelação. Primeiro deles, o efeito devolutivo, e ele está previsto no artigo 1013 do CPC. Ele dispõe que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Aqui no caput do 1013 nós temos o efeito devolutivo, que é o reexame
da matéria, da decisão, da sentença por órgão de jurisdição superior, aqui no caso ou o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Então, esta extensão da devolução ou extensão do efeito devolutivo, ele fica limitado ao que está sendo pedido no recurso de apelação. O 1013 dispõe, vou ler de novo, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, se eu estou recorrendo de parte da sentença será analisada, e isso diz respeito, então, à extensão da devolução, portanto, limitada pelo pedido do recurso. Mas nós temos também a profundidade da devolução, e aqui está um dos motivos do recurso de apelação ser considerado um recurso por excelência, por ser o recurso de efeito devolutivo mais amplo. Então, lá nos parágrafos 1º e parágrafos 2º, nós vamos encontrar essa profundidade da devolução, ou seja, a abrangência de todos os antecedentes lógicos jurídicos da decisão. Leiam lá os 2 parágrafos. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Parágrafo 2º, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Então, parágrafos 1º e 2º dizem respeito à profundidade da devolução no recurso de apelação. Próximo efeito a ser analisado no recurso de apelação, efeito suspensivo. Está lá o artigo 1012, dizendo respeito ao efeito suspensivo. A apelação terá efeito suspensivo. A apelação é o único recurso que tem efeito suspensivo automático. Então, interposto o recurso, o meu processo fica paralisado, então impossibilita uma execução provisória, até que seja julgado o recurso. Porém, existem exceções a esse efeito suspensivo do recurso de apelação, as quais estão elencadas no parágrafo 1º do artigo em análise. Então, no parágrafo 1º, nós temos vários exemplos, dentre eles a questão da tutela provisória. Então, vamos lá. Homologa a divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue-se em resolução de mérito, julga improcedente os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Aqui, confirma, concede ou revoga tutela provisória. E, por fim, decreta a interdição. Então, todos esses casos aqui, o recurso de apelação não terá efeito suspensivo quanto a esta matéria. Então, nesses casos, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença, porque não há efeito automático suspensivo nestes casos elencados no parágrafo 1º. Mas o 1012 continua. O 1012, no parágrafo 3º, promove a exceção da exceção do parágrafo 1º sob fundamento do parágrafo 4º. Ou seja, nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Certo? Então, retomando, artigo 1012 trata do efeito suspensivo. Caput traz a regra, efeito suspensivo automático. Parágrafo 1º e 2º comportam uma exceção, então, em casos que não haverá efeito suspensivo. Parágrafo 3º e parágrafo 4º
exceção da exceção, ou seja, esses terceiro e quarto parágrafos excepcionam o que está contido nos parágrafos anteriores. Terceiro efeito do recurso de apelação, efeito de retratação. Então vamos analisar este efeito. Somente haverá efeito de retratação ou juízo de retratação nos casos de apelação dos artigos 331 e 332. Lembram? Quando o juiz indefere liminarmente a inicial ou quando julga improcedente liminarmente o pedido. Nesses dois casos, o recurso de apelação, excepcionalmente, terá juízo ou efeito de retratação, portanto, o juiz poderá se retratar quanto a esses dois casos previstos nos artigos 331 e 332 do CPC. Ainda no recurso de apelação, então vimos lá o conceito, vimos os efeitos e agora vamos ver o procedimento. Prestem bastante atenção, porque aqui vai estar a possibilidade de vocês fazerem a atividade do módulo. Que vão fazer o quê? Talvez vocês façam esse recurso de apelação ou recurso de embargo de declaração conforme for a sentença no processo ou em um dos processos que vocês atuaram, seja como procuradores do autor ou como procuradores do réu. Muito bem, então nós temos lá a petição do nosso recurso de apelação. O recurso de apelação, ele é interposto no juízo de origem. Então, ele é interposto no juiz de primeiro grau. Portanto, eu terei que fazer duas petições. Uma dirigida ao juiz de primeiro grau. Então, excelentíssimo senhor juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Rio Grande. E ali eu vou expor a minha intenção de recorrer e vou pedir então que o juiz atribua os efeitos pertinentes e encaminhe ao tribunal específico. Então esta é uma petição e junto dela estará a minha petição do recurso, aí sim endereçada ao tribunal específico e com as razões do meu recurso. Qual é o prazo de interposição do recurso de apelação? 15 dias. Então, da intimação da sentença, eu terei 15 dias para a interposição do recurso de apelação, e isso está lá no artigo 1003, parágrafo 5º, da parte dos dispositivos gerais. Lá eu vou ler aqui para vocês. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, percebam que há uma tentativa de uniformizar esse prazo de interposição, porém os embargos de declaração ficaram fora, para 15 dias o prazo para interposição de todos eles. Então, vimos aí a questão da competência, a questão do prazo e agora a questão do preparo. Sim, o preparo deve ser feito conforme está lá o 1007, também da parte geral, e feito e comprovado. Os requisitos da petição, artigo 1010. No artigo 1010, nós vamos encontrar os requisitos dessa petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Então, vamos lá, 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau conterá os nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. Regularidade formal, então esses requisitos devem estar presentes no meu recurso de apelação. Uma vez interposto no prazo, com toda a regularidade formal, comprovado o preparo, vai haver o despacho de recebimento no juízo de primeiro grau. Está lá parágrafos do 1010
o juízo de primeiro grau ele não faz mais juízo de admissibilidade. Ele só manda intimar o recorrido, intimar o Ministério Público se for o caso, e depois ele encaminha ao tribunal, seja o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, e lá sim, conforme o artigo 1011, será feito o juízo de admissibilidade, aquele lá da primeira fase que nós estudamos na parte geral, né, dos recursos. Prestem atenção que caso o juiz de primeiro grau faça um juízo de admissibilidade, isso poderá ensejar reclamação ao TJ ou ao TRF. Segunda espécie de recurso de decisões do juiz de primeiro grau. Temos então o agravo de instrumento previsto nos artigos 1015 a 1020 do CPC. É um recurso cabível das decisões interlocutórias de mérito ou sem mérito do juiz de primeiro grau. O termo agravo indica o gravame, prejuízo ou dano à parte recorrente. Já o termo instrumento é usado porque o recurso não se processa nos próprios autos da decisão recorrida e por isso devem ser arroladas, copiadas as peças necessárias para o julgamento deste recurso pelo tribunal. Este é o conceito, em linhas gerais, do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele tem casos específicos. Ele só será cabível naqueles casos em que a lei permite. Nós temos lá o artigo 1015 com a previsão dos casos cabíveis de agravo de instrumento. Então, nós vamos ter, por exemplo, tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E lá no último inciso, que é o inciso 13, outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a lei precisa determinar. Tem outros casos, como é o exemplo do parágrafo único do 354 e parágrafo 5º do 356, em que prevê que naqueles casos é possível agravo de instrumento. Então, são números clausos. Bem, aqui nós enfrentamos uma certa polêmica da jurisprudência e da doutrina, se realmente nós teremos que retomar o mandado de segurança, como era antigamente, para casos em que há necessidade urgente de reexame da decisão, mas que não está elencado no 1015 ou nem está expressa em lei a possibilidade do agravo de instrumento. Então, o que fazer? Hoje, os tribunais têm se firmado dizendo que o artigo 1015 ele poderá ter uma interpretação extensiva ou também chamada uma taxatividade mitigada, ou seja, os incisos são analisados e aplicados extensivamente a outros casos, então ampliando, estendendo, mitigando a previsão. Por exemplo, no artigo 1015, no inciso 11, dispõe redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, em que o juiz pode inverter o ônus da prova. Então, nesse caso, nós vamos estender também aqueles casos previstos no Código de Defesa do Consumidor, que já é um entendimento jurisprudencial pacífico. Outro entendimento que vem sendo utilizado pelos nossos tribunais é a extensão do caso do inciso 3, que dispõe rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Os tribunais estão estendendo para os casos de competência absoluta e relativa. Então, no que se refere aos casos do artigo 1015, ainda estamos diante de uma questão um tanto polêmica, embora
já haja pronunciamento dos nossos tribunais a respeito. Vou analisar agora os efeitos do agravo de instrumento. Eu prometi então que para cada recurso eu vou analisar os efeitos gerais lá da nossa parte inicial. Primeiro efeito, devolutivo. Sim, o agravo de instrumento tem efeito devolutivo, por quê? O que é o efeito devolutivo? É o reexame da matéria por órgão de jurisdição superior. O nosso recurso é de uma decisão interlocutória de primeiro grau e será analisado pelo tribunal, ok? O segundo efeito, efeito suspensivo. Ele não tem efeito automático suspensivo. Para que ocorra esse efeito suspensivo, é necessário que o relator do recurso de agravo de instrumento atribua esse efeito suspensivo, conforme previsão do artigo 1019, inciso 1. Terceiro efeito, efeito de retratação. Sim, o agravo do instrumento tem efeito de retratação, previsto no parágrafo 1º do artigo 1018, que dispõe que, uma vez interposto o agravo de instrumento, a parte que interpõe terá 3 dias para comunicar ao juízo de origem a interposição do recurso, possibilitando com isso a retratação do juízo de primeiro grau, salvo se estivermos tratando de processo eletrônico. Em não sendo processo eletrônico, se a parte não fizer esta comunicação de que foi interposto o recurso, vai ensejar um juízo de admissibilidade negativo. Então, é obrigatória essa comprovação. Fim da análise dos efeitos, vou passar para o procedimento do agravo de instrumento. O prazo, portanto, é de 15 dias, está lá o artigo 1003, parágrafo 5º, novamente. O preparo também é necessário, está lá o artigo 1017, trazendo a questão do preparo. A competência, de quem é a competência do agravo de instrumento? Então, ele é dirigido ao tribunal, ele é interposto diretamente no tribunal, conforme o artigo 1016 caput. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição. Está aqui o caput do artigo 1016, eu acabei de ler. Requisitos. Os requisitos do agravo de instrumento, ou da petição do agravo de instrumento, estão elencados nos incisos do artigo 1016, que são o nome das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Quais são as peças que eu devo obrigatoriamente juntar para instruir este meu recurso, conforme eu expliquei lá na definição? Então, artigo 1017 traz essas peças que instruem. Inciso 1, obrigatoriamente com cópias da inicial contestação, petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e as procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Ainda é possível juntar outras peças que o agravante achar necessário, e aí está lá essa permissão no inciso 3 do artigo 1017. Tempestividade, ainda no parágrafo 2º do mesmo artigo. A retratação, eu volto a mencionar aqui essa possibilidade de retratação, que deve ocorrer antes do julgamento pelo tribunal. Então, está lá o parágrafo 1º do artigo 1018. E o despacho liminar de recebimento pelo relator. Então, notem, eu vou instruir, vou fazer as peças, com preparo, tempestividade, com todos os requisitos necessários, vou interpor diretamente no tribunal, ou seja, o relator
do meu agravo de instrumento é quem vai fazer o juízo de admissibilidade. Ele que vai analisar aqueles requisitos e está lá o artigo 1019, dispondo a respeito. E se preenchidos esses requisitos, então, está disposto no artigo 1020, o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a um mês da intimação do agravado. Então, vejam que tudo vai acontecer perante o tribunal. Uma vez interposto o meu recurso de agravo diretamente no tribunal, o relator vai fazer o juiz de admissibilidade, vai mandar intimar o agravado, vai mandar intimar o Ministério Público, se for o caso, e passado esse prazo, ele vai pedir data para julgamento. Então aí vem a segunda fase, que é o juízo de mérito do meu recurso. Os embargos de declaração é a última espécie de recurso de decisão do juiz de primeiro grau, mas também é usado para decisões dos tribunais. Então, essa espécie ela vai fazer a transição para o próximo módulo, onde a gente vai estudar os recursos das decisões dos tribunais. Os embargos de declaração estão previstos nos artigos 1022 a 1026. É o recurso destinado a pedir ao juiz ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão, elimine contradição ou corrija erro material existente no julgado. Cabível em qualquer tipo de decisão, então, decisão interlocutória, sentença ou acórdão. Porém, sua fundamentação é vinculada aos casos elencados, que estão previstos no artigo 1022. Este recurso também será uma possibilidade para que vocês efetuem a atividade avaliada do módulo. Ou seja, nós vamos fazer um recurso da sentença, que pode ser recurso de apelação ou recurso de embargos de declaração. Conforme eu mencionei, os casos estão no artigo 1022 do Código de Processo Civil, e eu coloquei também neste conceito aqui de embargos de declaração os 3 casos, os 3 incisos do artigo 1022. Então, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão do ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento, e, por fim, corrigir erro material. Então, esses são os casos. Os efeitos deste recurso. Notem que os embargos de declaração não possuem efeito devolutivo. Por quê? Porque o reexame da matéria é feito pelo próprio julgador. Então, quais são os efeitos referentes a este recurso? Ele vai ter um efeito chamado efeito interruptivo, constante lá do artigo 1026 do Código de Processo. O caput dispõe: os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso. Ou seja, aqui o efeito é interruptivo. O que é um efeito interruptivo? É aquele que restitui o prazo para a interposição do outro recurso. Por exemplo, nós temos uma sentença que contém uma omissão. O recurso da sentença é a apelação, que eu tenho 15 dias. Mas se contém essa omissão, eu antes vou ter que propor os embargos de declaração. Uma vez interpostos, eles interrompem o prazo de 15 dias para a interposição da apelação. Assim, quando a parte for intimada da decisão do recurso de embargos de declaração, ela terá ainda 15 dias para a propositura da apelação, caso ela ache necessário. Então, ela tem interruptivo. O efeito suspensivo, assim como os demais,
poderá vir a ter desde que seja atribuído esse efeito, conforme está lá no parágrafo 1º do artigo 1026. O recurso de embargos de declaração também terá um outro efeito chamado efeito infringente ou efeito modificativo. Ele está previsto principalmente no parágrafo 2º do artigo 1023, que dispõe que o juiz intimará o embargado para, querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso, aqui vem o efeito, seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Ou seja, se o juiz, por omissão, não analisa a preliminar de prescrição arguida pelo réu, uma vez acolhida a prescrição por meio dos embargos, vai prejudicar a sentença como um todo, vai modificar. Então, esse é o efeito infringente que pode acontecer nos embargos de declaração. Poderá, tá? O procedimento, então. Qual é o prazo de interposição? 5 dias. Então, é o único recurso que tem o prazo diferenciado, tá lá o artigo 1023. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias. Competência e requisitos da petição. Próprio 1023 caput. Petição dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição, omissão e não se sujeitam a preparo. Então, aqui estão os requisitos, a competência é do próprio julgador e já aqui a questão do preparo, que não se sujeita a preparo. Por quê? Porque esse recurso tem origem em decisões defeituosas. A interrupção, então, lá no artigo 1026, então, uma vez interposto o recurso de embargos de declaração, interrompe o prazo para os demais recursos, poderia ser recurso de apelação, como poderia ser um recurso extraordinário, depende, né, de que decisão nós estamos embargando. A possibilidade de suspensão, prevista no parágrafo 1º do 1026, e a necessidade do contraditório quando o juiz prevê que, se for acolhido, se for julgado, isto pode haver modificação da decisão como um todo. Vejam que só haverá contraditório nesses casos. Não havendo essa possibilidade, a outra parte não será intimada para a manifestação. Podem ocorrer embargos protelatórios, é muito comum, né, até se brinca bastante dos embargos, mas o novo CPC, lá nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 1026, prevê penalidades para que se evite, né, essa propositura protelatória. O julgamento do recurso em sedes de tribunais está previsto no 1024, assim como o juiz deverá julgar os embargos em 5 dias, também essa previsão no artigo 1024. Então, esse é o procedimento, né, ressaltando aqui que esse recurso ele é interposto diretamente para o juiz ou órgão prolator da decisão embargada. Com esse recurso, findando este recurso, nós findamos o módulo 2 e, como eu já mencionei, a atividade avaliada será fazer o recurso da sentença, que poderá ser tanto apelação como embargos de declaração.